Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de português. Acompanhe aí. Então pessoal, hoje a gente vai ter um momento especial para leitura de imagem, leitura de texto e um pouquinho de gramática. Iremos iniciar, certo? Da página 104 até a página 105 com a leitura de imagem, certo? Esse aqui é uma foto de um filme que eu acredito que você já deve ter visto, que é o filme de Bee Murphy, que é uma abelha, certo? Muito aventureira e perseverante, que vai em busca de novas oportunidades fora da colmeia. Então, nessa leitura de imagem, a gente vê um pouquinho de um assunto bem interessante, que é empreendedorismo. Ficou curioso sobre essa palavra? Então, pesquisa aí em casa o que ela significa, tá certo? E agora a gente vai para o momento de leitura, ok? Então, a gente tem aqui, um texto que vai da página 106, seguido de atividade até a página 111. E esse texto é bastante interessante. É um texto que tem como título Conversa de Grego. E ele se desenrola, a princípio, com uma herança que um garoto vai ganhar, ok? E aí ele fica se questionando como é que ele vai usar esse dinheiro. Então, ele pega e pensa, então vou fazer um investimento. E daí surge a ideia de fazer um jornal, mas ele acha que a ideia não foi tão boa. Aí ele vai conversar com um amigo que é excelente em inglês. Então, daí surge o curso grego. O que será que é esse curso grego? Você só vai saber se você ler o texto, tá certo? Agora a gente vai ver um pouquinho de gramática. Então, a gente tem aqui, da página 112 até a página 114. E o assunto de hoje é substantivos concreto e abstrato, ok? Então, a gente vem com a classificação de substantivo, que é a palavra que dá nome aos seres e objetos em geral. Então, todo objeto, todo ser que você vê, então aquilo ali é um substantivo, a cadeira é um substantivo, a árvore, a bola, a casa, o leão, o quadro, o piloto, o lápis, o livro, tudo isso é um substantivo, está dentro da classe dos substantivos. Porém, esse substantivo pode variar. Pode ser um substantivo concreto ou um substantivo abstrato, que é o que a gente vai ver. Então, a gente vê aqui, substantivo concreto versus substantivo abstrato, ok? Então, o que um é e o que o outro é. No caso do substantivo concreto, vai ser o substantivo que não depende de outro para existir. E ele vai nomear seres, objetos reais ou irreais, certo? Na questão dos irreais, eu vou dar uma observação já. Então, a gente vê aqui, o substantivo abstrato, que vai ser o substantivo que vai nomear os seres e objetos que vão depender de outro para existir diferente desse aqui. Então, uma ação vai ser uma ação, um estado, um sentimento, uma sensação ou uma qualidade, tá certo? Então, como eu tinha falado para vocês, no caso do substantivo concreto, em objetos ou seres reais, irreais, esses seres e objetos irreais só são considerados concretos quando a existência dele é comum a todos, certo? Como é o caso do anjo, da fada, do ogro e da bruxa. São seres que, mesmo que a gente saiba que eles não existem, mas todo mundo tem um conceito sobre o que é um anjo, o que é uma fada, o que é um ogro e o que é uma bruxa, ok? Então, a gente tem aqui os exemplos. Porque a gente considera o ogro, um duende e uma fada como um substantivo concreto e não um substantivo abstrato, que depende de outro para existir. Porque, embora que seja algo que a gente não consegue ver, seja algo imaginário, mas todo mundo tem uma ideia de como esse ser, de qual seria a forma desse ser. Então, quando eu penso em ogro, me vem logo a ideia do Shrek. Toda vez que eu penso no duende, eu penso num ser pequeno, de orelhas pontudas e que se veste assim, com um sapato bem engraçado. E toda vez que eu penso em fada, eu lembro de um ser que gosta de ficar
carijardins, e que tem asas e de um tamanho bem pequeno. Então, esse seria um conceito que é um conceito mais popularizado, que todo mundo acredita que seja mais ou menos dessa forma. Então, por isso que ele é considerado um substantivo concreto e não abstrato. Ok? É comum a todos. E aí a gente vem para um substantivo concreto, certo? Quando a gente se refere de seres reais. Então, a gente tem aqui um objeto, que é a rede, temos o macaco e a banana, ok? Que são objetos. E aí a gente vai ver agora o que seria o substantivo abstrato. Então, dentro do substantivo abstrato, a gente vai identificar aquela classe de palavras em que a gente não consegue dar uma forma para essas palavras. Então, a gente tem aqui o exemplo de substantivos abstratos que estão enquadrados em uma ação ou um sentimento, uma qualidade, uma sensação ou um estado, certo? Esses substantivos abstratos podem ser qualquer uma dessas variações aqui. Então, dentro das ações, a gente tem o abraço, o beijo e o carinho como sendo substantivo abstrato. Mas a gente sabe que, embora a gente saiba o que é um abraço, o que é um beijo, o que é um carinho, a gente não pode dar forma a ele. Então, por isso que a gente considera como um substantivo abstrato. E a gente tem o amor, a alegria, a tristeza e a amargura, como sendo um sentimento. Sentimento, a gente consegue dar forma a um sentimento? Não, a gente só consegue sentir. Então, por isso também é considerado um substantivo abstrato. Qualidades são coisas que nós identificamos através de algumas ações, mas não é algo que a gente também consegue dar forma. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de substantivos abstratos que se enquadram em qualidades. E os exemplos são bondoso, prestativo, atencioso e afetivo. Ok? E a gente vai também para sensações, certo? Que são alguns estímulos, muitas vezes fisiológicos. Então, a gente percebe que a sensação pode ser uma sensação de sede, de fome, de frio, de calor, de enjoo ou de vertigem. Mas a gente também não consegue dar forma, a gente só consegue sentir. Ok? Por isso é considerado como abstrato. E a gente tem aqui agora as palavras com R e com RR, certo? E a gente percebe que a colocação do R no início das palavras vai ter a presença de um som mais forte, que foi algo que a gente já viu e que sabe que também se aplica com a letra S, ok? E também ele vai ter esse som mais forte quando ele estiver após uma consoante, ou seja, se depois da consoante vier a letra R, a gente sabe que esse R vai ter um som mais forte. E se ele se apresentar em dígrafo, também vai ter um som forte. Porém, se esse R vier entre vogais, esse R vai ter um som mais fraco ou brando, ok? E esse assunto, pessoal, vocês vão encontrar lá na página 115 até a página 117. E aqui são alguns exemplos, ok? A gente tem a palavra beterraba, ó o dígrafo aqui, ó. O R vai ter um som forte, mesmo estando entre vogais, porque aqui ele está em dígrafo, ou seja, escrito duas vezes. Na palavra rúcula, o R se apresenta no início da palavra, então ele vai ter um som forte. E na palavra honra, percebam que antes do R tem uma consoante, então é por isso que o R, mesmo estando no meio da palavra, ele vai ter um som mais forte. Agora, quando a gente analisa a palavra barata, percebam que o R está entre as duas vogais. Então, aqui esse R vai ter um som fraco ou brando. E na palavra escuro também, ele está entre a letra U e a letra O, também tendo um som mais fraco. E na palavra baralho, também está entre vogais, por isso que o R vai ter esse som mais fraco. Ok? Bons estudos para vocês e eu quero que agora vocês façam a atividade do livro, tá certo? E antes de finalizar a nossa aula,
eu gostaria de esclarecer uma dúvida que alguns alunos me solicitaram, que se encontra na página 80 e a questão é a número 4. Então, se você também está com essa dúvida, eu peço que você pegue o seu livro didático para que você venha compreender como é que a gente vai resolver essa questão, ok? Então, pessoal, analisando a questão, certo? Questão 4 da página 80. Então, definindo assim, ó, apesar de terem a mesma terminação, as palavras destacadas nas frases abaixo é acentuada e a outra não. Estabeleça a diferença entre as duas seguindo um modelo. Então, no primeiro modelo, que tem assim a frase: meu tio chegou e tirou seu chapéu e sentou-se no sofá pensativo. Então, a gente vai analisar a palavra meu e a palavra chapéu. Então, nesse exemplo, a gente percebe que, mesmo tendo a mesma terminação do e e do eles vão ser, um vai ser acentuado e o outro não. Então, por quê? Aqui a gente tem, ó, na palavra chapéu, a presença de uma oxítona, porque a última sílaba é a mais forte, certo? Então, sendo uma oxítona, também, além de ser uma oxítona, ela se trata de um ditongo aberto, ok? E aqui na palavra meu, eu tenho monossílabo e não se trata de um ditongo aberto, ok? Então, é essa a diferença entre as duas palavras. Já aqui na segunda, na letra A gente tem a frase deveria ter me agradecido pela ajuda, mas ando distraído com alguns problemas. Então, a gente tem aí a análise da palavra agradecido e da palavra distraído, ok? Então, o que a gente percebe? Primeiro, a gente vai localizar a sílaba tônica, porque como se trata de acentuação dessas palavras, a gente localiza primeiro a sílaba tônica, ok? Então, na palavra agradecido, eu localizei aqui a sílaba tônica como sendo a si. Então, aqui eu tenho uma paroxítona, certo? E já na segunda palavra, eu tenho a palavra distraído, certo? Que também é uma paroxítona. Porém, o que diferencia essa palavra dessa daqui é a questão dessa palavra aqui ter um hiato. E a gente viu na sala de aula que hiato é quando a gente tem duas vogais juntinhas, mas quando a gente faz a separação das sílabas, essas duas vogais ficam em sílabas diferentes. Então, aqui a diferença entre essa palavra e essa é que, mesmo as duas sendo paroxítonas, a palavra distraído é um hiato. Então, por isso ele recebeu a acentuação ali na letra I. E por último, a letra B, eu tenho a palavra prática e edifica, ok? Então, aqui eu tenho uma proparoxítona. Eu localizei a sílaba tônica, que é pra, e aqui a sílaba tônica é fi. Então, veja bem, eu sei que é regrinha, que a gente já viu, que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, por isso que aqui, na palavra prática, eu tenho a presença de um acento, ok? E já no paroxítona, a gente vê outras regras de acentuação. Então, essa daqui não se enquadra em nenhuma das regras. Então, por isso, ela não tem o acento, certo? Então, eu espero ter esclarecido a dúvida de vocês. Caso permaneça, só entrar em contato, ok? Até a próxima aula!